Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que momento que você está assistindo essa live, mas se estiver ao vivo, então boa noite. Agora sim, como se deve. Bom, já é a terceira live, né? Já é o terceiro encontro aqui. Estou bem contente. Estou assim, cada semana aprendendo um pouco mais, não só sobre as deusas, né? É muito bacana poder revisitar alguns conteúdos que eu já vi há algum tempo, né? Então é muito gostoso assim poder estar sempre em contato com esse tipo de conteúdo, né? Eu particularmente sou muito suspeita, né, para falar, para trazer isso, porque nossa, é algo que está assim muito incrustado assim em mim, né? E especialmente hoje também eu estou muito contente de trazer essa orixá, que é Nanaburuku, ou Nanaburuquê, né? Tem várias formas de falar o seu nome, porque é muito interessante. Minha interação com ela foi muito precoce, digamos assim, né? Essa familiaridade com ela. E agora na minha vida mais adulta, assim, mais velha também, durante a terapia, eu percebi mais situações em que esse arquétipo estava bem presente na minha vida, né? Eu tenho cabelo branco mais ou menos desde os 15 anos de idade. E a minha mãe sempre falava pra mim, você deve ser filha de Nanã, você deve ser filha de Nanã, você deve ser filha de Nanã. E acabou que durante a minha vida eu fui tendo, né, até acho que até pelas minhas características físicas, né, digamos assim, porque eu sou alta, né, sou grande e tal, e a dinâmica também da minha família, eu sempre fui uma pessoa que tomou a frente de muitas coisas, sabe? Sempre tive uma personalidade, assim, um posicionamento, né, na vida, nos grupos que eu frequentava e tal, de assumir bastante responsabilidade, de ter certas, né, de assumir liderança, de assumir um protagonismo, digamos assim, e também de colocar muito peso nas minhas costas, me sentir muito sobrecarregada, assim, também, né. E hoje em dia, depois, até como eu já comentei várias vezes, né, que eu estou numa terapia com uma terapeuta, com uma psicóloga guiana, que tem uma viagem, né, uma passagem dentro das mitologias também, principalmente a mitologia iorubana, e aí ela trouxe muito isso, ela me ajudou a entender, né, isso, como que dava essa energia, essa manifestação de Nanã na minha vida. Por quê? Né? Principalmente por conta de estar assumindo uma responsabilidade sem ter maturidade, sem ter nem fisiologia, biologia, né? Muito menos maturidade psíquica, emocional, para dar conta, né, de algumas responsabilidades que eu fui assumindo na minha vida, assim, coisas que nem eram tão, digamos assim, pesadas, né, mas que acabei deixando pesado. E quando você olha para o arquétipo de Nanaburuku, é exatamente isso, né? É uma força feminina antiga, né? Ela é a mais antiga das Iabás, ela é dentro desse espectro assim da alma, né? Ela tem essa energia da mãe avó, né? Da mãe da mãe. Então assim já é uma escada, né? Que a gente começa a perceber com o Nanã. Mas, e exatamente por ser essa rainha, né, essa Iabá mais velha, essa orixá tão antiga, ela traz essa energia do antigo, assim, mas um antigo no sentido de ser muito cristalizado, muito rígido, né, daquelas matriarcas, assim, aquela vozona mesmo, né, que manda, que só com o olhar já tá ali te dando uma mensagem, né, já tá te dando uma informação, assim, né? Então, Nanã, ela tem essa energia, né? Desse mando, um pouco quase tirana, digamos assim, né? Então, foi muito interessante, depois de algum tempo, conseguir entender, assim, não sei, né, se eu sou realmente filha dela, me falaram que eu sou filha de Xangô, né? Foi essa informação que eu tive. Mas olhando a minha mãe sempre falar isso pra mim, porque eu tenho realmente características de ser muito mais velha, né, pro meu tempo, assim, pra minha idade, tudo isso. Então eu sinto bastante esse tipo de energia, de austeridade, digamos assim, né, na minha vida. Eu tô suando muito porque, gente, eu tô em Cuiabá e eu tô até com o microfone porque o ventilador tá fazendo muito barulho, mas não tem como fugir, né? Aqui, mesmo de noite, não refresca, não tem jeito, é assim mesmo. Bom, e para falar um pouquinho mais assim, de Nanã, antes de chamar a Zendari, tem um outro ponto que eu acho bastante interessante trazer também para entender um pouco mais
essa tomada, essa pegada desse arquétipo, né? É importante lembrar que dentro dessa mitologia iorubana, os orixás, eles vivem entre nós. Né? Não existe um Olimpo, né? Um lugar que eles estão tão distantes, não. Né? Eles têm características muito humanas, na verdade não porque eles se parecem com a gente, mas é mais o contrário, digamos assim. Né? E até porque, quando a lenda que se fala, né, é que existe Ifá, se eu não me engano, que é quem guarda os destinos, é como se fosse a energia, o orixá, né, esse ser que guarda todas as informações dos registros acásticos, vamos dizer assim, de todas as pessoas, né, de todos os seres humanos, né? E aí no momento que você vai nascer, que você vê, né, que você vai encarnar na Terra, essa é a mitologia, tá, gente? A interpretação dos Yorubás. Então quando você vai nascer, é te mostrado o caminho que você tem que percorrer, mais ou menos o seu destino, né? Possivelmente as dificuldades que você vai ter, né? Aquilo que você precisa alcançar. E aí, dependendo dessa trajetória que você vai ter, um orixá vai te escolher, um ou dois, né? Orixás vão te escolher para ser o seu pai, a sua mãe, né? Seu chefe de cabeça, digamos assim. Então esse é o mito, né? Existe então um orixá que guarda todos os nossos registros acásticos, e aí quando a gente vai encarnar, é mostrado pra gente o que a gente tem que fazer, e aí dependendo das características que a gente precisa desenvolver dentro de nós, olha que bonito isso, dependendo das características que a gente tem para desenvolver dentro de nós, para alcançar essa missão de vida, um orixá nos escolhe para ser o dono da nossa cabeça, digamos assim, para nos entregar as ferramentas que eles têm, né, que eles vão oferecer para a gente, que são essas ferramentas que a gente precisa, né, para poder atravessar esse caminho, para fazer essa jornada. Né, e aí, então, a gente se torna filho de algum orixá ou filha de algum determinado orixá. Essa que é a relação que acontece. Né? Então, eu acho muito interessante isso, assim, como que essa leitura dessas características, né, que encontram na nossa vida, como é que esses deuses vão nos ajudar. E quando a gente olha para a teoria, né, junguiana, principalmente da abordagem de Jung, sobre o ânimos e a ânima, né, e como que os arquétipos eles funcionam nesse inconsciente coletivo, como é que a gente se abastece dessas forças arquetípicas para construir o nosso mundo interno, para fortalecer o nosso mundo interno. E era no mesmo raciocínio. Né? Ou seja, eu tenho certas características que eu preciso desenvolver para a minha evolução espiritual, e aí o meu ânimo e a minha ânima se abastece dessas informações arquetípicas do inconsciente coletivo para me dar essa energia, né? Para me dar esses dons, esses talentos, essas competências que eu preciso ter e desenvolver para poder evoluir, cumprir minha missão, né? Fechar esse ciclo de individuação, enfim. Então eu acho muito interessante como que existe uma sabedoria muito antiga, né? Que aí, é claro, é mais... afirmada, reafirmada, né, reconhecida por um padrão científico específico, mas eu acho interessante como que conversa, né, isso. E, bom, voltando a falar assim de Nanã, então eu acho que é muito interessante ter essa noção de quão próximos os orixás estão dos homens dentro dessa pegada, né, da mitologia urbana, para entender o seguinte, um dos principais mitos com relação a Nanã-Buruquê, né, e também é uma das justificativas que se tem, uma das explicações para a transferência do matriarcado para o patriarcado dentro da concepção iorubana. Então, o que aconteceu? Nanã ela é muito protetora, né, das suas filhas. Ela é bem sexista, assim, de separar mesmo homem e mulher e tal. Então, e ela é bem vingativa, assim, a sua sombra, ela deixa isso, assim, ela é bem vingativa nesse aspecto quando ela não está conseguindo se satisfazer ou ela não está curtindo né, como está levando no rumo da história. Ela se vinga, ela fica cada vez mais rígida, tudo aquilo que eu já tinha trazido, né? Da rigidez, da austeridade dela e tal. E então, como ela é muito sexista nesse aspecto e protege muito as suas filhas, e ela também é a rainha dos mortos, né? Ela que tem o poder, né, de lidar com essas almas, quando elas desencarnam. E aí, o que a Nanã fazia? Quando as mulheres chegavam reclamando para a Nanã, né, dos seus maridos, ela mandava os fantasmas atormentarem o cara, né, de encher o saco, perseguir e tudo mais. E aí os caras foram reclamar para os orixás, né? Nanã só fica mandando os fantasmas, não aguento mais, né? Minha mulher se reclama para Nanã-Buruquê, ela manda fantasma atrás da gente, está perseguindo a gente e tal. Aí os orixás se reuniram e falaram, bom, a gente tem que fazer alguma coisa com Nanã, ela não pode ter esse poder, né? A gente tem que descobrir como que ela consegue fazer isso, né? O que ela tem de mais.
Aí Oxalá levanta a mão e fala, não, eu vou dar um jeito, eu vou cumprir isso daí, eu vou seduzir Nanã, vou casar com Nanã, vou descobrir o poder dela, e aí a gente vai resolver essa história. Bom, e é exatamente isso que acontece, né? A Oxalá seduz Nanã, eles casam, né? E aí Nanã se apaixona, tudo, tá achando que tá vivendo um matrimônio bacana, mas na verdade o que acontece é que, boa noite, é que Oxalá rouba os poderes, ele descobre como que Nanã consegue ter poder sobre os fantasmas e rouba esse poder de Nanã. E a leitura que se faz desse mito é que exatamente nessa ladronagem, nesse roubo, né, do poder de Nanã que Oxalá pratica, é quando transfere então essa transferência do poder do matriarcado para o patriarcado. Né? É aí que os homens então começam a ter posições de poder, de relevância dentro dessa mitologia urbana, os deuses principalmente. Né? Vocês lembram que eu também já contei que tem também uma explicação para a transferência do patriarcado para o patriarcado dentro da mitologia urbana com o mito de Ansan, particularmente é o que me agrada mais, né? Que a minha justificativa é porque Ogum tomou um chifre, ficou puto e foi lá e tirou o poder das mulheres. Mas também tem essa versão que, de novo, né, tem um roubo aí, né? de que Oxalá, então, rouba esse poder das mulheres, no caso de Nanã, porque os homens estão ressentidos, né, estão sofrendo muito nas mãos das mulheres, aí eles vão e acabam fazendo isso. Tudo bem, né, acontece, gente, isso está aí desde muitos anos, não é mesmo? Bom, uma das coisas bem específicas também de Nanã, né, como vocês já sabem, cada orixá tem um domínio de algum elemento da natureza ou mais de um elemento da natureza, né? Isso independente de ser orixá masculino ou feminino. E Nanã, então, tem o domínio de tudo que é úmido, né? Que é a lama, região de manguezal, sabe? Que fica aquela água com uma terra, o barro em si, né? No mito da criação também traz essa abordagem, que Oxalá estava lá perdido com a missão de ter que criar os seres humanos aqui na Terra, aí ele tenta usar todo tipo de material, não consegue, pedra não dá certo, ferro não dá certo, fogo não dá certo, folha não dá certo, areia não dá certo, nada dá certo. E aí ele tá lá, super triste, chateadaço, sentado no lago, triste mesmo, aí vem Nanaburuque lá do fundo do lago e fala, o que tá acontecendo com você? Você tá aí cabisbaixo, Oxalá? Conta aqui pra mim o que tá rolando, qual que é o teu problema que te aflige? Aí ele conta pra ela que tá rolando, que ele tem essa missão de criar os seres humanos, mas não tá conseguindo com nenhum elemento. Aí Nanã saca, fala, eu tenho o que você precisa, eu já sei o que você quer. Aí ela mergulha lá pro fundo do lago, volta com um punhado de quê? De barro para Oxalá. Aí Oxalá então faz o homem, né, a partir do barro, né, como várias versões também da criação, né, dos seres humanos, mais uma vez a relação da terra, né, do barro para a criação do nosso corpo físico, nossa estrutura, etc. e tal. E aí então ele dá certo, né, porque o barro é maleável, funciona para todas as necessidades que se tem dos seres humanos e tal. Aí Oxalá dá um sopro, faz o molde, e ele dá um sopro e começa assim a criação dos seres humanos, né, pelos orixás, né, no caso Oxalá. Então Nanã ela tem esse papel primordial, porque ela é trazida também como essa deusa pendular, né? Ela é da vida, ela que dá vida, ela que ajuda, porque sem ela não existiria a humanidade, Oxalá não tinha mais para onde correr, né? Ele não sabia o que fazer, e desse outro lado que é o da morte, né? De ser rainha da morte, de cessar, né? De encerrar essa experiência, né? Dos seres humanos. Então ela e também a lama, né? Uma simbologia assim da lama, a lama, a terra em geral, mas principalmente a lama, um lago, né? Água parada, acaba tendo tudo aquilo que é meio em estado de putrefação, né? Essa parte de receber, na verdade, ter moradia de vários micro-organismos, né, seres macrobióticos, etc. E essa capacidade de reciclar, né, os elementos. Então, a Nanã, ela dá vida, ela dá essa estrutura e ela também recebe de volta. Ela que faz essa alquimia, né, para transformar, né, tudo que precisa ser transformado. Assim. Então, ela é muito pendular. E também tem outro mito dela que traz essa relação muito pendular que ela tem, né, que é ela engravida, né? Ela tem um filho e aí esse filho nasce doente, nasce com, eu não lembro agora qual que é a doença que ele tem, mas enfim, ele nasce doente e feio por conta disso, porque era cheio de feridas assim, né, no rosto e tal.
ela, né, tem os giris, aquilo, rejeita aquela criança naquele momento e deixa numa floresta, né? Não, ela deixa tem um mito que fala que ela deixa no mar, que é Iemanjá que adota essa criança. Mas aí tem outro mito que ela deixa na floresta também. Mas enfim, ela abandona o filho. Mas depois tem uma reviravolta aí com o Mulu, que é esse filho dela, que ele volta, né? Ele consegue ter de novo esse amor dela, esse acolhimento, né, da mãe. Né? Então, assim, de novo, mais uma situação freudiana, né, que a gente consegue ver também a mesma situação aí na mitologia iorubana, né, na relação assim, dos orixás. Então, Nanã, ela tem todas essas características aí orbitando, né, dentro do seu arquétipo. Né? Então, assim, nós mulheres, quando a gente passa por essas situações de estar assumindo uma responsabilidade muito grande, na verdade não necessariamente uma responsabilidade, mas algo que vai fazer com que a gente envelheça, né, um trabalho estressante, uma situação conflituosa, né, que te vai ter essa sensação que você vai precisar crescer, né, ou amadurecer mais rápido do que você tá, entendeu? Então essa coisa precoce, né, traz também muito característica dessa energia, assim, né, de Nanã, quando você abdica de certas situações que estavam compatíveis com um certo momento da sua vida, né, e você não assume isso, ou você acelera esse processo, né, tudo tem essa energia de Nanã, principalmente se você observar que nesse padrão, no final vai ter uma relação de rigidez nas tomadas de decisões, né, nos relacionamentos, né, porque ela tem essa estrutura mais rígida, essa estrutura mais austera, né. E por um lado, né, se Yansan, e eu acho que Iemanjá também um pouquinho, vem com uma energia de se bancar, de serem elas mesmas, né, de transgredir, principalmente Yansan, né, Oiá também, de transgredir, de ser bem pé na porta, Nana Buruque não, ela gosta das regras, ela gosta da moral, ela gosta do que já é socialmente aceito e concebido. Então ela até pune e castiga quem tenta transgredir. Ela é bem tradicional, né? Então ela é bem matriarcona, uma mulher assim que não é muito cabeça aberta, pode estar também flertando com uma energia bem Nana Buruque, né? Que é uma energia... Até essas mulheres, quando você conversa, às vezes tem uma cabeça fechada, parece ser do século passado, mas elas são dessa geração, por exemplo... Com certeza é uma energia aí de Nanã que essa pessoa está tendo essa proximidade, está canalizando, está em contato, né, com uma Nanã dentro dela. Bom, gente, então assim, para chamar a Zendari aqui para a gente conversar, Nanã, como eu falei, ela está nesse domínio da terra, do barro, né, da tudo que é uma terra mais úmida. E dentro desse olhar da ciranda das orixás, como eu já falei, que é um trabalho bem integral, que eu estou trazendo tudo que deu certo para mim, né? Não que minha vida seja maravilhosa e tudo mais, mas que foi algo que eu consegui sacar uma energia, uma fortaleza, uma força interna, né? Para lidar com tudo que vem acontecendo na vida, né? Todos esses na verdade, acho que não é só transgredir, mas tudo que a gente conquista, né, que a gente tem, seja emocional, profissional, enfim, em termos de recurso e tal, mas tudo que você busca e você conquista, né? Eu acho que esse é o principal fio condutor, né, força motriz, assim, para levar a gente na busca do autoconhecimento, a ser melhor, né? Então, nesse olhar de integralidade, buscando ser melhor, buscando olhar para si, tem eu trago esses elementos, né, essa tríade, que é o yoga, o xamanismo e essa religiosidade, essa espiritualidade urbana. E aí, então, dentro quando eu caso, né, as orixás com os elementos, não necessariamente vão ser os elementos que elas têm dentro da mitologia urbana. Por exemplo, Yansan, na mitologia, ela é do ar. Nesse trabalho que eu faço aqui, eu coloco ela no fogo, porque, na verdade, eu estou mais cruzando com a energia arquetípica dela, que tem a ver com a energia arquetípica do elemento, né, dentro desse olhar de xamanismo dos 4 elementos, do Condor Branco, que também trabalha com energias mais arquetípicas. Né? Então, ela casa melhor, no caso de Nanã, com a terra, né? E aí, na verdade, ela já tem esse domínio do barro, então não foi tão difícil. Eu acho que ela é a mais se assimila, assim. E nesse filtro do xamanismo do Condor, a Terra ela está dentro de uma força arquetípica que está muito conectada com os recursos, com as raízes e com o corpo, né? Com a nossa saúde, com a estrutura física mesmo, a alimentação, né? Principalmente. E ancestrais também, porque são as raízes, né? Essa parte da árvore que está ali, que é o que sustenta a árvore na terra e o que está em contato com a terra. Então, Nanã, ela acaba
suprindo muito essa energia do ancestral e também essa energia dessa capacidade de renovação, de energia também da própria estrutura desse reconhecimento que a gente tem com o nosso corpo dentro desse olhar, como eu falei, do mito da criação com relação ao barro. E aí, quando eu falo de corpo, eu estou falando de saúde, de consciência, né, dessa estrutura física, porque ele é um veículo extremamente necessário para a nossa encarnação, né? É o elemento que a gente traz aqui que tem mais a ver com esse planeta e é o que vai ajudar, que está dando casa para o nosso espírito, para a nossa alma, para a gente conseguir cumprir a missão, viver, enfim, independente do que você acredita. Então, a Ayurveda, ele vem, essa técnica me ajudou muito também no processo, como eu comentei em alguns stories, né? Durante a minha formação de Hatha Yoga, eu tive um módulo exclusivo de Ayurveda e olhando, né, os asanas, olhando toda a estrutura da aula de yoga para balancear com o dosha, com o biotipo dos alunos ou até mesmo com a situação climática que estiver ocorrendo ao nosso redor. Mas para falar um pouquinho melhor sobre isso, eu quero trazer as Zendaris, hein? Se você estiver por aí, pode solicitar então para poder entrar na live, que aí eu acho que a conversa vai ter mais autoridade. A minha participação ela vai ser mais no sentido de experiência pessoal, enfim, né? De entender por que certos alimentos, na verdade, causavam muito mais alergia e incômodo e desgaste físico, não combinava, né, com a minha, não me trazia vitalidade, né. Então eu acho que esse olhar dos doshas, entender que algumas coisas vão me inflamar mais do que me ajudar, foi muito importante para mim nesse processo. Mas eu acredito que esse trabalho mais direto, entrar ao vivo com os Zendaris. Não sei se já foi para você, né, mas eu já aceitei aqui, entrou. Ei, oi! Ei, oi! Deu certo. Boa noite! Sim, deu! Eita, obrigada, Zé! Boa noite! Obrigada por estar aqui, por estar participando. Eu tava te escutando aqui, gente, tava adorando o papo. Eu tava esquecendo que eu tinha que participar. Esqueci de pedir convite, esqueci de tudo. Não, eu também. Ai, que bom, né? Porque eu também me empolgo, cara. Ainda mais aí vai chegando, vai vindo ideia assim. Né? A minha sorte, eu acho que tem o ambiente aqui não está muito favorável, então eu não estou tão confortável assim, porque aí eu fico mais atento, assim, porque senão é cachorro latindo, é calor, mas tudo bem, não tem problema, a gente segue assim mesmo. Bom, Zé, então, para começar, eu acho mais importante, como eu falei, vocês têm autoridade. E aí, para quem nunca ouviu falar de Ayurveda, né, essa pequena introdução que eu tentei fazer costurando o barro, a terra e a Ayurveda, o corpo, eu queria que você então explicasse já desde a autoridade de quem realmente trabalha com isso, de especialista, o que é a Ayurveda? A Ayurveda, eu gosto de explicar ela como sendo um tipo de medicina, que acho que é a medicina mais antiga, mas às vezes eu tomo cuidado de falar essa palavra medicina, porque pode gerar, mau entendimento. Antes de existir medicina, como as pessoas se cuidavam, né? Elas se cuidavam muito através do conhecimento da natureza, esse conhecimento dos 4 elementos, né? E a Ayurveda, ela é exatamente isso. É a tradução do nosso corpo, do que é constituído o nosso corpo, de como a gente é constituído, através dos 5 elementos, eu falo 4, mas são 5, né? Como a gente é constituído com esses 5 elementos e como a nossa relação com esses elementos caracteriza a nossa forma de viver e como isso representa o estilo de vida que a gente leva, a nossa constituição, a nossa forma de expressão e a forma como a gente expressa também o nosso equilíbrio e o nosso desequilíbrio, né? Que é o que dentro da Ayurveda chamam de biotipos, né? Comumente as pessoas falam do dosha, mas o dosha, na verdade, é o desequilíbrio. Então, quando a gente fala que o dosha é vata, kapha, pitta, esse é o elemento que está desequilibrado. Então, o biotipo qual é a constituição, né? Todos somos formados pelos 5 elementos, mas cada elemento ele vai estar mais presente, né? Ele vai apontar com mais protagonismo
Então, eu quero lembrar essa palavra. Ele vai apresentar com mais ou mesmo menos protagonismo, né? Eu, por exemplo, sou mais vata, sou mais ar, né? A Kenuve é mais terra, né? Mais kapha. Então, a forma como esses elementos se expressam na nossa constituição vai dar essa nossa característica. E isso é o Ayurveda, né? É como a gente entende essa expressão dos elementos na nossa vida e como a gente maneja isso, né? Através dessa ciência. Então, ela é essa ciência que maneja esses elementos nesse plano físico. Então, Legal. introduzindo. Muito bom. Isso aí. Eu sou uma das pessoas, né, que comumente fala errado, né? Fala dosha como se já fosse o biotipo, assim, né? Eu faço bastante essa confusão. E como você falou, gente, você é vata, eu sou mais kapha, né, por estar com esse elemento, talvez, assim, mais característico. Como que se dá isso, assim, quando você fala, por exemplo, aqui no mais terra? O que isso significa? Então, vamos lá. Todos os biotipos como eles são, né? Eles sempre andam em pares. Então, o Vata, ele é a representação principalmente de ar e espaço. O Pitta é fogo e água. E Kapha é terra e água. Então, com essa combinação, é o que forma o que somos, né? E aí, o que quer dizer, então, que uma pessoa é mais Vata, mais Kapha, mais Pitta? É que dentro da predominância desses elementos, essas características do elemento são as que aparecem mais. Então, por exemplo, o que quer dizer que uma pessoa é mais Vata? Ela tem uma composição mais ar e mais espaço. Então, vai ser pessoas que ela, no seu corpo, ele vai ocupar menos espaço, né? Porque é ar. Ele vai ser pessoas que são mais magras, que tá sempre se movimentando, que tem muita atividade mental. Ou seja, são pessoas que se movem como vento. Vai para lá, vai para cá, faz milhões de coisas ao mesmo tempo. Tá fazendo uma coisa, mas já virou para fazer outra, não terminou o que começou. E assim vai uma pessoa ar. Uma pessoa que é mais pita, né? Que é fogo. É a pessoa fogo, né? Ela vai ter aquela motivação. Lixarix, exatamente. Isso é fogo, amiga. É isso mesmo. Pra quem conhece, sabe. É aquela pessoa que nem deu tempo de se terminar de falar. Ela já saiu correndo, tá fazendo, né? Tem pavio curto, mas tem um intelecto rápido, tem muita sabedoria, tem muita inteligência. É aquela pessoa que lidera, que vai na frente, né? Que tem um fogo e um brilho que é um magnetismo natural, que inspira outras pessoas. E o Kapha, o que é? O Kapha é a estrutura, é a palavra mora, assim, é Kenuve, né? Então é a pessoa que ela chega com presença, né? É uma presença marcante. Se uma pessoa Kapha chega, você sabe que ela é Kapha. Porque ela tem corpo, ela tem porte, ela tem força, ela tem estrutura, se banca na vida, né? E aí tem as características que porque é um elemento terra, ele é um pouco mais denso, mais pesado. Então precisa do movimento da água para poder se mover. Então também são pessoas muito amáveis, né? Tem muito coração. Então é aquele tipo de pessoa que você olha, às vezes parece que é grande, né? Mas a pessoa fala, você vê que é puro coração, gente. Então, e o manejo desses elementos, eles vão aparecendo e vão trazendo esse autoconhecimento, né? Poxa, se eu entendo, então, que eu sou mais terra, quando eu preciso de mais mobilidade, quando eu preciso de motivação, quando eu preciso ter mais energia, para que elemento que eu preciso fortalecer? Então, se a terra já é o principal, então eu vou ter que trabalhar exatamente as características de leveza, do ar, né? De sutileza, a rapidez, o se mover do fogo, né? Então, através desse conhecimento dos elementos da nossa Constituição e como isso trabalha ao nosso redor, a gente sabe o que eu preciso potencializar, o que eu preciso controlar, aonde estão os pontos fortes e aonde estão os pontos mais fracos. E aí a gente vai conseguindo gestionar no dia a dia o que precisa ser feito. Muito bom. Realmente é uma medicina, né? Uma medicina preventiva também, né? Eu acho que é interessante trazer isso, assim, né? Desse olhar de estar se reconhecendo e antever qualquer distúrbio, qualquer problema que pode ter
no corpo, né, no organismo. Bom, para você que está chegando agora, esse aqui é um bate-papo da Kenuve, eu e a Zendari. A gente está falando um pouquinho sobre a Ayurveda, porque eu desenvolvi uma mentoria chamada Ciranda das Orixás, que é um trabalho exclusivo para mulheres, de reconhecer e fortalecer o feminino dentro de cada uma por meio, né, do arquétipo de 4 deusas urbanas, que é Nanamburuque, Yansan, Iemanjá e Oxum. A gente está hoje falando de Nanã, e quando a mulher entra na ciranda, né, e aí não existe etapas, né, para cada orixá, é a mulher que vai sortear a orixá de cada ciclo. Quando essa mulher entra no ciclo de Nanamburuque, ela recebe, então, uma consulta de Ayurveda da Zendari. E eu queria, Zendari, então, para que você explicasse como é que isso funciona na prática, assim, né? Por exemplo, se a gente tem uma cliente que vai fazer uma consulta contigo, está na ciranda, o que vai ter nessa consulta? Então, a consulta da Ayurveda, como que ela funciona, né? A gente falou aqui dos elementos e do biotipo de cada pessoa. Então, nessa consulta, a gente vai identificar como é a tua composição, né? Como são esses elementos na tua realidade e como os elementos estão no teu corpo e no teu momento, né? Então, saber qual é o teu elemento predominante, teu elemento secundário, né? Entender quais são esses movimentos do elemento na tua vida e entender quais são, nesse momento, os equilíbrios e os desequilíbrios. Porque a partir disso, né, desse diagnóstico, que a gente chama, a partir desse diagnóstico a gente pode entender quais são os passos que eu tenho que dar para poder equilibrar, né? Então, no corpo, esses elementos, eles vão mostrar pra gente o equilíbrio e o desequilíbrio de acordo com o que está certo e o que está errado, né? Então, nos aspectos físico, emocional, mental e muitas vezes até espiritual, dentro de uma conversa, né, nesse diagnóstico, a gente vai mapear o que está certo, tá tudo bem, e onde que estão os problemas. Porque muitas vezes uma característica que para mim pode ser um incômodo, por exemplo, que eu estou tendo muita ansiedade, isso pode ser um desequilíbrio no físico, dentro de um órgão do nosso corpo, né? Se eu estou tendo, se eu não estou conseguindo dormir bem, isso também vai ter uma equivalência em uma parte do nosso corpo, e aí a gente vai trabalhar depois, identificando esse panorama, né, do que tá bem e do que não tá tão bem, a gente consegue traçar um plano, né, para poder equilibrar isso que não tá bem. E aí entra uma parte mais de alimentação, de conhecer, né, o que é o mais indicado para você, o que não é tão indicado, como combinar essas comidas, né? Como a prática do dia a dia, com a yoga, com o pranayama, com às vezes rotinas pequenas que a gente muda, né? Às vezes a gente muda a ordem com que a gente faz as coisas, né? Então, ao invés de acordar e comer, eu vou acordar e tomar um chá primeiro para preparar o meu corpo, antes de poder comer, vou tomar um suco. Então, com pequenas mudanças no dia a dia, o corpo tem uma transformação por completo. E aí vai trabalhando para melhorar e trazer de volta esse equilíbrio que precisa para estar funcionando bem, para estar com saúde, vitalidade, em harmonia. Sim. Exatamente, funcionando bem, essa é a palavra, né? Eu lembro que você falou agora uma coisa interessante, que não é só alimentação também, né? Porque eu lembro que quando eu passei por um tratamento de Ayurveda, foi uma época que eu estava assim, na beira de um burnout, e o que passaram para mim foi exatamente massagem. Eu recebi massagem, eu esqueci o nome agora, e também aquela que é óleo, né, na testa, assim. Eu tava também com a pele bastante seca, aí tinha que fazer pelo menos uma vez por mês, passar óleo, óleos específicos também, porque não é qualquer tipo de óleo, né, que é adequado para o biotipo e tal, e aí também foi uma forma de trazer essa saúde, né, do corpo, que não era só apenas alimentação que estava ruim, mas também esse trato, né, com o corpo no geral. Exato, porque uma coisa que a gente mundo onde a gente enxerga aqui, né? O que a gente está vendo na nossa frente. Então a gente esquece que a nossa nutrição ela não vem só do que a gente come. Ela vem da nutrição dos 5 sentidos, né? Então é o que a gente come, é o que a gente escuta, é o que a gente fala, é o que a gente sente o cheiro, é o que a gente sente no tato, né?
Então, são todos os sentidos. A nutrição, ela acontece, a gente acreditando ou não, ela acontece através dos 5 sentidos. Então, muitas vezes a pessoa ela pode ter uma alimentação fenomenal. Se aquela pessoa que fica lendo notícia sensacionalista o tempo todo, se é aquela pessoa que ela fica falando mal e fofocando o dia inteiro, gente, essa pessoa não vai ter saúde, né? E muitas vezes a gente esquece também que a nutrição também vem do que a gente coloca na nossa pele. A nossa pele é o nosso maior órgão do corpo, né? Então, a questão dos óleos, né? O óleo, ele também é uma parte muito importante da nutrição dentro da Ayurveda. E ele ajuda a questão do tato, né, da massagem e de nutrir a pele. Ele traz uma forma de nutrição que é muito importante pra gente, pro nosso dia a dia. Principalmente quando tem questão de ansiedade, estresse. E quem vive na cidade, quem não passa por isso, né, gente? Quem não, quem não sente o estresse? Quem não tem boleto, né? Boleto sim ou sim vai ter. O cliente sim ou sim vai ligar e reclamar em algum momento, né? Então, essas questões, elas vão se apoiando em pequenos detalhes do nosso dia a dia que a gente vai resolvendo exatamente com essas práticas auxiliares. Então, não é só alimentação. É a quantidade de água que bebe, a temperatura da água que bebe. Se uma pessoa é muito vata, não pode só tomar água fria, né? Então, são pequenos detalhes que a gente vai colocando no dia a dia que ajuda exatamente a restituir esse equilíbrio. Ai, muito bom. E como é que chegou na sua vida, Ayurveda? Ela chegou... eu também passei pela yoga primeiro, né? Eu fiz formação de yoga quando eu estava numa época muito estressada na minha vida, assim, trabalhava trabalhei como especialista de produtos digitais, então eu vivi uma vida muito estressante, assim, atendia muitos clientes grandes, que eu não vou nomear aqui, mas era uma vida muito estressante. Pressão. E pressão. Muita pressão. E aí eu lembro de um dia que a minha diretora na época, ela falou assim, feedback final de ano, né? E ela falou assim, bom, tá tudo bem, os clientes estão todos bem, todos felizes, tá tudo ótimo, mas as pessoas a equipe tem medo de trabalhar com você. Isso pra mim foi um choque, assim, né? E aí eu falei, uau, as pessoas têm medo de trabalhar comigo. E eu me dava super bem com as pessoas, né? Assim, me dava super bem com as pessoas fora o trabalho, né? No trabalho eu era uma carrasca, assim. E aí eu comecei a me dar conta desse desequilíbrio, né? E aí foi chegando na minha vida. Yoga, meditação, fui entendendo mais desse mundo e entrando cada vez mais nesse processo do autoconhecimento. E comecei a praticar, mas ainda sem entender muito bem por que eu não conseguia estabelecer um equilíbrio para o meu corpo. Até que chegou a Ayurveda. E aí eu entendi que não bastava só meditar, não bastava só fazer yoga, não era só isso que resolvia o problema que eu tinha, que realmente eu era bem ansiosa. E aí fui aprendendo depois com a Ayurveda a como estabelecer esse equilíbrio de acordo com o que eu necessitava. Porque a gente muitas vezes vê, e principalmente agora, internet, né? Notícia não, receita milagrosa, a gente recebe 150 mil por dia, né? Do que você tem que fazer, faz esse shot, toma isso, come aquilo, dorme assim, lava a cabeça assim ao invés de assim. Tudo, né? E aí eu comecei a ficar meio perdida. E a Ayurveda entrou exatamente para trazer de volta esse equilíbrio, né? Poxa, não é só olhar para fora tudo que existe aí. Eu tenho que entender o que faz sentido para mim, né? E o que faz sentido para mim, eu tenho que entender o que é bom a partir do que eu sou, né? E aí a Ayurveda foi montando esse quebra-cabeça, onde eu pude entender melhor, tá? Quais são meus elementos, como é a minha vida, o que faz sentido para minha rotina de acordo com a vida que eu levo, né? E aí eu fui entendendo, poxa, então a minha melhor forma de me alimentar não é essa, a minha melhor rotina no dia não é assim, é melhor dessa outra forma, né? E aí fui melhorando a qualidade do meu dia a dia. E aí isso para mim fez total sentido e resolvi estudar Ayurveda, né? Aí
Aí foi amor à primeira vista, segunda vista, terceira vista, entrei de cabeça mesmo. E, e para mim fez muito sentido porque apoia muito a pessoa a poder se descobrir e como entrar nesse equilíbrio, né? Sim. E como, não vou dizer terapeuta, né? Mas como eu gosto muito dessa parte do autoconhecimento, né? Dentro dos treinamentos que eu também dou. Então as coisas vão casando muito, né? Vai sendo um quebra-cabeça que vai montando, assim como você faz, né? Com o xamanismo, mais os orixás, Ah, mais mais treinamento, yoga. Ah. mais yoga. Então essas pecinhas vão se encaixando muito e aí a gente vai tendo uma vida que tem mais sentido. Acho que essa é a grande chave. Exatamente, né? Mais sentido e também com mais presença, né? Acho que mais vitalidade. Você usou uma palavra que eu acho que acaba que responde a pergunta que eu ia fazer para você agora, que é se o Ayurveda permite esse autoconhecimento, né? E como que dá esse trabalho interno. Então, mas você comentou que é realmente esse olhar para o que funciona para você. É por aí? É por aí. Porque é, eu particularmente acredito, né, que a gente estuda, a gente lê, a gente segue um mestre, a gente segue um caminho, e tem o xamanismo, e caminho do Uhum. coração, e estudar, Uhum. e tudo, né? Tudo isso vai trazendo um caminho. Agora, a forma como a gente caminha esse caminho, né, é muito Sim. particular. Então, tem uma hora que a gente tem que entrar nesse autoconhecimento que tá bom, eu tô vendo tudo isso que tem ao meu redor, mas como eu percorro tudo isso, né? Como que eu faço essa jornada? E é bonito que a Sol, ela sempre fala muito isso, né? Como é a tua jornada da alma, né? Como você Sim. caminha esse caminho? E Surjalan também sempre incentiva muito a gente a fazer isso, né? Qual é o caminho que você vai percorrer dentro do caminho? Então, eu acho que a Ayurveda e esse autoconhecimento tem muito a ver que você tem que conhecer você mesmo para saber se as coisas funcionam, né? O que que funciona para O que você? E com essa funciona. informação, qual que é a responsabilidade que você vai tomar com isso? E o que que você vai fazer na tua vida? Porque no final das contas eu posso ensinar, tipo, os maiores segredos da Ayurveda. Se você não toma isso para você e não entende como colocar na tua vida, não vai fazer nada, né? Então, eu acho que o principal do autoconhecimento é isso, né? É poder entender, né? E a Ayurveda ela vai trazer junto com os orixás, junto com todo esse trabalho, ela vai te mostrar um mapa. Agora, se você vai buscar o tesouro que tá nesse mapa, ou se É. você só vai olhar para o mato e falar, olha que bonito, Lindo. Obrigada, Dó. lindo, Namastê, né? adorei, gratiluz. Gratiluz. Então, só viver falando gratiluz não adianta, né? Como que isso entra e como isso ancora na tua vida, né? Quando eu fiz uma jornada que a gente participou, né, aqui na montanha, do Mountain Lab, onde saiu todos esses trabalhos e tudo mais, meu trabalho final ele chamava Habita tu Cuerpo. Então, como que a gente faz para habitar o nosso corpo, né? Para se vestir de vitalidade, para assumir isso e seguir o caminho, né? Ir em frente e usar essa força que é gerada para conquistar teus sonhos, para gerar tua prosperidade, para buscar tua felicidade, para gerar consciência, para ser livre, né? Então, como que é isso? Então, essa eu acho que é a grande chavinha, né? Essas são ferramentas para o autoconhecimento. E a grande diferença vai ser como aplica isso de verdade na vida, Sim, né? E aí eu acho que né? é quando a magia acontece. Arroz, sim, né? E é um trabalho constante, né, cara? Assim, são decisões diárias, né? Pra você se manter nesse caminho. Eu acho que é muito isso, né? Pra mim, foi quando, em relação somente ao Ayurveda, quando veio, eu percebi que eu tinha que mudar muito o hábito. Né? E exatamente é um trabalho terapêutico, quer queira, quer não, né? Você tá se desconstruindo, né? Você realmente começa a entender que talvez é muito louco isso, porque a gente, claro, nossos pais, né, no melhor das intenções, trata todos os filhos da mesma forma, mas imagina, a gente tem biotipos diferentes, né? Então até isso, então você foi construído 30 anos, sei lá, 15, 18 anos, tendo certos hábitos
alimentares, né, tendo certos hábitos de convívio com você mesmo, com outras pessoas e tal. E aí chega um momento que você, né, muitas vezes aquele padrão que a gente construiu não é adequado para o nosso futuro, para o que a gente quer ser, ou até mesmo para o presente, né? E a gente tem que mudar tudo isso. E que bom que existem ferramentas acessíveis, né, para nós. Que bom que essa desconstrução é possível, né? Que você está falando de uma medicina milenar, né? O Veda está aí, um conhecimento comprovado, né, por uma ciência, uma sabedoria muito antiga e que vem funcionando para muitas pessoas. Bem, Zen, acho que para finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem, então, para quem está assistindo a gente, né, seja agora ao vivo ou depois que for para o feed. Que mensagem você gostaria de deixar para quem está assistindo essa nossa conversa sobre a Ayurveda? A mensagem que eu queria deixar tem uma frase que eu gosto muito, que ela é comum, né? Não tem uma separação entre Ayurveda e Yoga, né? Mas ela vem dessas escrituras sagradas, antigas, do sânscrito, que é uma frase que fala Loka Purusha Samya, que a tradução dela diz que o homem é a miniatura ou réplica do universo. E a mensagem que eu queria deixar com isso a gente é uma réplica desse universo que a gente vive, né? A gente é uma réplica desses 5 elementos, né? Quando a gente fala que cada um de nós é espelho, que cada um de nós tem a outra pessoa para aprender alguma coisa, né? Para mim é muito mágico a gente ter essas ferramentas ao nosso redor e que a gente pode usar isso para a gente se ancorar como ser humano, sabe? Da gente ser a réplica do universo. Poxa, se eu sou a réplica do universo, cara, sou o universo, né? Sim. Então, sou foda. Sou foda. Eu acho que essa mensagem a gente já é esse autoconhecimento, mas a gente precisa poder ter esse tempo de parar e olhar para desvendar esse tesouro, né? Para poder descobrir esse mapa do tesouro. Então, eu acho que é bem bonito esse trabalho, né, da ciranda dos orixás e toda essa descoberta, né, através de arquétipos, através dos elementos, através do xamanismo. Tudo isso traz um material que é muito potente e que, no fim das contas, ajuda a desvendar quem a gente é, né, que eu acho que é a missão de todo mundo que está aqui, né, a gente poder iluminar essa consciência e trazer esse brilho para fora, né? Poder se realizar como pessoa, como ser humano. Então, acho que a mensagem que eu queria deixar é essa, assim, que as pessoas possam aproveitar ao máximo as ferramentas que têm disponíveis para se descobrir e poder habitar o seu corpo, poder habitar que a alma realize essa missão que está aqui para realizar. Acho que é por aí. Arrou, que a gente consiga transbordar, né? É isso aí, é isso mesmo. Acho que a gente está nessa busca de reconectar com algo que a gente talvez perdeu, porque está tudo dentro de nós, né? Muitas vezes é isso. Acho que a gente esqueceu ou perdeu esse domínio de si mesmo, né? Então, esse trabalho é exatamente isso. Acho que você resumiu de uma forma muito bonita essa mensagem, assim, também compartilho muito desse sentido, que é exatamente a gente conseguir recuperar esse nosso poder, né? Esse conhecimento é poder, cara. Autoconhecimento é algo libertador, assim. Então, esse é o principal objetivo, né? Que a gente tenha domínio de nós mesmos, né? Soberania sobre o nosso corpo. E esse é o objetivo, então, de a gente estar junto, o Veda entrando na ciranda junto com o Nanã, né? Geralmente é ela que recicla, ela que entrega a vida. Então, é claro que, para mim, acho que faz todo sentido trazer essa orixá, essa força junto com essa ferramenta. Obrigada, Zendara, adorei, valeu mesmo. Obrigada por toda essa contribuição. Saudades aí da montanha. Saudades, amiga. Obrigada, viu? Um beijo. Beijo a todos, gratidão por esse convite e nos vemos logo. Até. Beijo, obrigada, gente.